Pessoal, então, sejam bem-vindos e bem-vindas, né, ao nosso sétimo encontro do curso de extensão sobre Marx, né? Hoje, de maneira muito especial, né, gostaria de agradecer a presença, né, do professor Vitor, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, e agradecer também ao Marcos, né, pela mediação aí do convite, enfim. O texto que a gente vai conversar um pouquinho hoje é a Sagrada Família, né? Falando bem rapidinho aqui, né, da percurso intelectual do nosso convidado, né, do professor da Universidade Federal de Minas Gerais, né, com experiência na área de História, Teoria da História, Filosofia Política, Teoria e Filosofia do Direito, e sua pesquisa enfatiza a crítica marxista ao direito e a crítica marxista à filosofia do século XX, e estuda principalmente as obras de Marx, Engels e Lukács. Tá? Muito obrigado, Vitor, aí pela tua presença, né, pela gentileza do aceite. Passo de imediato a palavra para ti, tá? Bem, vamos lá então. Então, agora fazendo as formalidades, né? Agradecer o convite, pedindo desculpa avançadamente, porque eu estou num momento um pouquinho complicado, estou bastante cansado e talvez não consiga falar como eu gostaria aqui. Mas, de qualquer maneira, vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui. Talvez tem bastante gente, então já parabenizando os organizadores, dizendo que confesso que tem certo nervosismo no sentido que tem uma gravação e geralmente eu fico à vontade de falar, acabo soltando coisas que não deveria, mas vamos lá, tentar falar coisas que não deveria e tentar não falar coisas que não deveria, né? E vamos conversar um pouquinho aqui. Quero conversar um pouquinho aqui com vocês, falar um pouquinho sobre a Sagrada Família, começar aqui justamente situando algumas questões que dizem respeito a essa obra, né? Primeiro é o caráter, de certo modo, irônico, que já está presente no título, né? Então, justamente, o Marx e o Engels trazem ali a questão de uma crítica da crítica crítica, o que remete a uma questão bastante interessante, que é a situação do pensamento alemão naquele momento. Então, de início ali, a gente já se depara com uma questão que é o seguinte: o Marx e o Engels, num debate colocado no cenário alemão e trazendo questões que são colocadas para a Alemanha especificamente. E aí, justamente, ao colocar essas questões que dizem respeito à Alemanha, questões, por assim dizer, mais universais são colocadas também. Então, há nessa obra um confronto entre as posições políticas trazidas na França e a maneira pela qual essas questões políticas são lidas especulativamente pelos neo-hegelianos. Então, acho que esse contexto é importante que a gente acabe enfatizando para deixar claro que há uma questão inicial na leitura desse texto, que é o seguinte: por se tratar de textos em que o Marx e o Engels estão debatendo com outros autores, as categorias desses autores vão aparecer também. Então, a análise imanente desse texto é uma análise que tem que ter em conta sempre esses embates que estão colocados. E o embate inicial, que diz respeito à colocação dessa questão, é o embate em torno justamente do pensamento do Hegel. E a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é o seguinte: que, como vocês viram com a Ana Selva, sempre é muito necessário ter muito cuidado ao classificar o Marx como simplesmente um neo-hegeliano. Essa questão é uma questão que foi, de certo modo, vulgarizada até certo ponto, e também com certa responsabilidade do modo pelo qual o Engels leu retrospectivamente no final da vida os anos 40. Então, Engels está ali em Ludwig Feuerbach e a saída da filosofia clássica alemã, lendo esse cenário, e está ali falando de neo-hegelianos de esquerda, neo-hegelianos de direita, velhos, jovens hegelianos, classificações essas, que são classificações que são bastante discutíveis e que o Engels traz ali num ímpeto bastante didático. Então é necessário ter cuidado com isso. E é necessário também ter cuidado porque o Marx, desde 1841, pelo menos, traz uma relação com o pensamento de Hegel, que é uma relação bastante sui generis, que ele diz que é necessário ter com o pensamento de Hegel uma relação reflexiva, que demanda diversas mediações e que faz com que seja impossível, seja a partir dos princípios do sistema hegeliano, seja a partir daquilo que compõe o próprio sistema hegeliano. Então, aí a gente já tem uma questão muito importante, que é o seguinte: não dá para simplesmente ser um hegeliano voltando a Hegel. Não dá para simplesmente tentar trazer o Hegel sem as devidas mediações. Isso já desde 1841. A consequência, em termos de leitura dos textos do Marx para isso, é uma consequência muito grande, que é o seguinte: em hipótese alguma, é possível ler os textos do Marx
ao menos desde 1841, tendo como régua qualquer texto do Hegel. Então, isso é algo bastante importante, porque o Marx, ali em 1841, já traz como parâmetro a impossibilidade, seja de partir dos princípios da filosofia hegeliana, seja de partir da unidade dada pelo sistema do pensamento do Hegel. Lembrando que o Marx vai tratar ali de Demócrito e de Epicuro, que são autores que não foram devidamente valorizados pelo Hegel. Então, ali ele está debatendo o seguinte, né? Como que eu vou trazer aqui, a partir do modo pelo qual Hegel coloca a questão, algo que ele simplesmente não tratou. E a questão é, por que ele não tratou? E ao enxergar por que ele não tratou, é necessário questionar o pensamento hegeliano, não só na unidade sistemática que ele traz, mas nos princípios dele. Então, nesse sentido específico, não dá sequer para colocar o Marx como um discípulo do Hegel nesse sentido. Claro que ele vai falar ali no Capital que ele se autoproclama um discípulo. Claro que ele vai falar no Capital que ele faz isso no momento em que o Hegel, tal qual Spinoza no outro momento, estava sendo tratado como uma espécie de cachorro morto. Mas no mesmo texto, o Marx vai dizer que o método dialético dele é a oposição direta do pensamento hegeliano. Então, me parece que uma chave de leitura que não pode permear a maneira pela qual a gente trata desse texto e qualquer outro texto do Hegel é trazer certa transposição da filosofia hegeliana para o pensamento marxiano. O pensamento marxiano, e desculpe aqui quase que pleonasticamente dizer isso, é o pensamento marxiano. O que faz com que a gente tenha que compreender esse autor pela própria textualidade dele e pelo modo pelo qual as categorias se concatenam no pensamento dele. Veja, isso parece pleonástico, isso parece algo bastante truísta, bastante, no limite, bocó. Mas é necessário ser enfatizado, porque mesmo que o Marx pretendesse seguir o Hegel, você teria que analisar o pensamento do Marx não a partir do pensamento do Marx, do Hegel, mas a partir do pensamento do próprio Marx. Tanto é assim que um dos debates que se coloca em torno da relação Hegel-Marx é o debate se o Engels captou a questão da mesma maneira que o Marx. Ou seja, mesmo alguém que se colocou explicitamente em conjunto com Marx e escreveu sobre escreveu a Sagrada Família em conjunto com Marx, tem um pensamento diferente dele. Então, a primeira questão que coloco é essa questão do estatuto teórico dos textos, na medida em que eles têm que ser considerados em sua própria objetividade. E com a Sagrada Família, obviamente, não é algo distinto, e ali a gente tem um debate que se coloca em torno dos chamados pensadores neo-hegelianos e da maneira como eles lidam não só com o pensamento do Hegel, mas da maneira pela qual eles se colocam diante da realidade alemã, numa situação que o Marx chamou anteriormente de miséria alemã. E aqui destaco dois pontos que eu queria trazer aqui e já resvalo em outro ponto. O primeiro desses pontos é o seguinte: o modo pelo qual esse texto se insere na gênese do pensamento propriamente marxiano, trazendo ali ecos de outros textos, na medida em que remete a uma questão muito importante para o pensamento do Marx, que é a crítica ao pensamento especulativo. Crítica à maneira pela qual tanto a filosofia do próprio Hegel, mas de modo mais radical a filosofia dos neo-hegelianos, traz uma inversão entre sujeito e predicado. Então, nesse ponto, o Marx vai trazer ali uma vinculação, e é um pouco isso que eu vou defender hoje aqui, entre a crítica da especulação e a crítica da política que vai aparecer no texto que a gente está analisando, que é a Sagrada Família. Lembrando ali que em 1842, que acho que vocês acabaram não passando, o Marx traz ali alguns delineamentos da maneira pela qual seria necessário compreender a própria Alemanha. Então, passando agora para uma questão que gira em torno da posição do Marx sobre a Alemanha, e trazendo só certa gênese dessa relação, em 1842, o Marx, vocês viram ali com o Pazello, né, a questão do furto de lenha, enfim. O Marx vai trazer uma crítica ao modo pelo qual a política e o direito se colocam na Alemanha. Uma crítica, na verdade, ao modo pelo qual o Estado moderno se coloca na Alemanha. E ele vai trazer ali uma defesa de uma espécie de Estado racional. Vai trazer uma defesa do modo pelo qual seria preciso trazer a filosofia e não a teologia à tona. Então, um dos temas importantes do Marx já aparece ali em 1842, e seria preciso um tratamento não teológico, em que justamente em oposição aos privilégios aparecessem os direitos do homem, em oposição ao que o Hegel chama de reino animal do espírito, aparecessem justamente os direitos do homem nesse chamado
Estado racional. Então, a solução que o Marx encontra em 1842 é uma solução que posteriormente ele vai criticar. É uma solução que já traz a defesa de um Estado laico, já traz a defesa da maneira pela qual é necessário superar a condição colocada na Alemanha de modo atrasado, principalmente tendo em conta a maneira pela qual isso se coloca em termos anacrônicos diante do desenvolvimento que se dá no mundo da época dele. E essa resposta que o Marx vai trazer uma concepção positiva sobre a política e positiva sobre a maneira pela qual o Estado se coloca em 1842. Então, ali algumas questões já são colocadas, né? Questões que remetem à correlação entre política e direito e como que política e direito seriam resolutivas naquele momento, a partir da noção de direitos do homem, a partir do Estado racional e superando elementos que se colocam teologicamente e religiosamente. Então, o momento em que o Marx traz o pensamento dele, em 1842, é um momento que há justamente uma superação do plano da religião no plano do plano da religião no plano do direito e do plano da teologia no plano da política. Então, justamente, a questão que o Marx está colocando já é trazida até certo ponto como uma questão mundana, já é trazido num mundo que coloca as questões de maneira imanente, e é isso que ele está defendendo naquele momento. E esse justamente é o cenário que ele vai desenvolver seu pensamento, trazendo ali em 1843 uma crítica à especulação hegeliana que resolve essas coisas invertendo o sujeito predicado. E justamente ali trazendo a maneira pela qual a política se coloca como capaz de superar, de supra-assumir, seja lá como queiram colocar, as oposições colocadas na sociedade civil burguesa, e a maneira pela qual o Estado daria a tônica da própria sociedade. Então, ali o Hegel coloca a questão de como que o Estado seria o sujeito ao fim e a sociedade seria o predicado, e o Marx justamente está se colocando contra isso. Então, aqui já há uma questão bastante importante, que a maneira pela qual o Marx, ao analisar a relação que se coloca entre imanência e transcendência, entre a maneira pela qual o pensamento hegeliano se coloca de maneira especulativa, remete às posições concretas do Hegel, que trazem justamente, a partir tanto de uma maneira logicizada de enxergar a realidade, quanto de posições concretas, a maneira pela qual haveria na política uma capacidade de reconciliar as contradições da sociedade civil burguesa. Então, aqui o Marx justamente vai criticar a posição do Hegel na medida em que ele traz a burocracia como uma classe universal e traz um entendimento sobre a sociedade de classes naquele momento, com classes que são classes imediata, mediada e a própria classe universal. E que o Hegel vai defender também na monarquia constitucional uma solução para isso, o que o Marx vai ironizar de modo fortíssimo. Não só na medida em que, na verdade, o monarca não se encontra acima da sociedade, mas tem os seus interesses calcados na sociedade, não só na medida em que a burocracia conforma uma espécie de jesuítas do Estado, um Estado dentro do Estado, mas na medida em que o ato que o Hegel traz como algo capaz de colocar o Estado acima do espetáculo de miséria e devassidão que, segundo o Hegel, compõe a sociedade civil burguesa, justamente é um ato animalizado, que é justamente a maneira pela qual há uma hereditariedade, há ali uma dependência no limite de determinado coito que faz com que o monarca constitucional se coloque naquele ponto. Então, aqui, desculpem fazer esse introito um pouco longo, o Marx, portanto, vai arrumando a uma posição que vai deixando clara ali certa relação com o que ele vai trazer na miséria da filosofia, que se coloca anteriormente na crítica da filosofia do direito do Hegel, que eu mencionei agora, e na crítica de introdução, na crítica à filosofia do direito de Hegel, introdução, em que aparece a seguinte questão, que, na minha opinião, norteia essa década de 40 até certo ponto, e dá uma tônica bastante importante, que é o seguinte: o Marx vai dizer o seguinte: a crítica da religião se transforma na crítica do direito, a crítica da teologia se transforma na crítica da política. Então, justamente, os mistérios especulativos que se colocam no plano da religião têm, na verdade, uma origem mundana. E justamente ao tratar da política e ao tratar do direito, se coloca a análise do plano da imanência da própria sociedade e não da suposta transcendência que se coloca, para usar a expressão sobre a questão judaica, na universalidade ilusória
que é trazida no campo do Estado. Então, o Marx está trazendo aqui uma questão que é essa imanência que está sendo trazida, está procurando trazer o verdadeiro sujeito dessa relação, nessa relação que tem uma relação de predicação, e ao fazer isso, está tratando a crítica da religião como a crítica a um mundo que precisa da religião. E, nesse sentido, ruma a um ponto muito importante, que é o seguinte: a compreensão do céu da religião e a compreensão do céu da política e do céu do direito se colocam justamente na Terra. E aí é interessante notar como que as categorias que o Marx vai utilizar para tratar da sociedade civil burguesa nesse momento vão se enriquecendo. Então é interessante ver como que ali na crítica à filosofia do direito de Hegel, o Marx vai trazer uma relação muito próxima à questão do particularismo. Ele ainda utiliza as figuras que o Hegel vai trazer, que são figuras com certa logicização. Posteriormente, ele vai mostrar como que essas figuras que o Hegel utiliza de certa logicização trazem, na verdade, o egoísmo da sociedade civil burguesa, aí dialogando tanto com o Hug quanto com o Bruno Bauer, né? E mostrando como que, na verdade, esse atomismo que é trazido na sociedade civil burguesa é um atomismo que está fundado em relações que dependem de algumas categorias, como propriedade privada, como mercadoria e como dinheiro. Essas relações aparecem ali sobre a questão judaica, essas relações aparecem ali na crítica, nas glosas marginais do artigo do Rei da Prússia, que o Marx traz ali. E se quiser uma indicação sobre um estudo mais sistemático sobre isso, indico o estudo do Lucas Maciel, que tratou dessas questões. Ali eu tive o privilégio de orientar ele no mestrado dele. Então, aqui, o que o Marx está fazendo é justamente tratar da anatomia da Terra, por assim dizer, e mostrar como que os elementos especulativos, os elementos que se colocam supostamente contrapostos à própria estrutura da sociedade que ele está tratando, são elementos que, na verdade, têm que ser explicados a partir dessa própria sociedade. Então, a conclusão bastante simples é o seguinte, né? Sociedade civil burguesa aparece como sujeito dessa relação, ao passo que o Estado traz ali uma relação de predicação diante dessa sociedade civil burguesa, e o Marx, nesse momento, está enriquecendo o aparato categorial que ele está tratando. Destaco isso para dizer que na miséria da filosofia, essa questão vai aparecer ainda mais enriquecida, e com análises concretas ainda mais enriquecidas. Então, ali me parece que há um ganho nessa análise da anatomia da Terra, para utilizar a expressão que o Lucas utilizou ali. Veja, anatomia da Terra, que sentido, né? O Marx faz a oposição entre céu e terra, e posteriormente ele vai utilizar, vai falar da anatomia da sociedade civil burguesa. E essa anatomia da sociedade civil burguesa estaria na economia política. Então, o meu ponto é o seguinte: há um entrelaçamento na conformação do pensamento marxiano na década de 40 entre crítica da especulação, crítica da política e crítica da economia política, colocada em núcia ali, colocada como uma crítica dessas categorias que estão se colocando na economia política, na sociedade civil burguesa, e que o Marx está começando a desvendar com todo o cuidado que ele vai trazer. E aí, claro, vocês viram ali com o Jesus Ranieri como que essas questões vão aparecer nos manuscritos econômico-filosóficos. E justamente ali há um tratamento sobre o trabalho, que é bastante importante, sobre a questão do estranhamento, e da maneira pela qual é necessário justamente tratar dos autores da economia política. Claro que aí você tem também o encontro do Marx com os estudos do Engels se colocando de maneira mais sólida, né? Tem a influência do chamado genial esboço do Engels, assim como tem ali as pesquisas que o Engels está trazendo para tratar da situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Então é interessante ver que na Sagrada Família há uma discussão ali tanto com elementos que se colocam na Inglaterra e que tem como palco, por assim dizer, debates sobre economia política que resvalam em elementos políticos, quanto na França, que traz ali um pensamento político colocado ali de maneira bastante forte, inclusive tendo em conta autores socialistas que trazem ali uma espécie do canto do galo gaulês, para usar a expressão que o Marx traz na Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, introdução. Então, me parece que esse cenário é importante ser trazido para a gente compreender a maneira pela qual o Marx está colocando nesse texto algo que ele vem tratando desde o começo da década de 40. E como que ele está tanto ali enriquecendo a compreensão dele
da própria sociedade, então, que é a sociedade civil burguesa, que traz ali justamente elementos que se colocam a partir da propriedade privada, da maneira pela qual mercadoria, dinheiro, e vai dizer o Marx na Sagrada Família, já vai remeter à questão da indústria, vai tratar da questão dos proprietários de terra. Então, há um enriquecimento ali, esse é meu ponto. Meu ponto é que os desenvolvimentos colocados no texto marxiano, no tratamento da crítica da especulação e da crítica da política, são desenvolvimentos que decorrem da maneira pela qual o Marx consegue enxergar a sociedade já de maneira mais rica. Ele consegue já compreender os nexos presentes nessa própria sociedade. Nesse sentido, justamente ali as determinações econômicas que o Marx consegue aprender faz com que o pensamento político dele e a crítica ao direito que vai se colocar ali, a crítica à religião que vai se colocar ali, se tornem mais sofisticadas. Então, a crítica à religião se torna a crítica do mundo que precisa da religião. A crítica da religião se torna a crítica do direito. A crítica da teologia se torna a crítica da política. E o Marx está compreendendo essa sociedade que se coloca como sujeito dessa relação e está aprendendo as determinações da sociedade cada vez com mais cuidado. Há um enriquecimento na maneira pela qual o Marx traz isso. E gostaria de trazer aqui, portanto, depois desse introito um tanto quanto longo, algumas passagens da Sagrada Família para a gente analisar. Eu vou abrir aqui meu documento maluco, que eu preparei aqui faz algum tempo, mas que... Nossa, eu vou ter que trazer em outra... Peraí. Deixa eu ver como que eu vou fazer isso, que eu estava aberto no mesmo navegador que eu estou com o encontro nosso. Deixa eu só abrir em outro navegador, então, um momentinho só, gente. Desculpa aqui a falta de... Abrir com... Tá. Beleza. Pronto, então aberto em outro navegador. Vamos ficar enxergando todas as coisas ao mesmo tempo. Então, trazer aqui para vocês algumas passagens. Gostaria de começar justamente com a passagem que o Marx vai tratar da maneira pela qual se coloca a política no momento que ele vai trazer na Sagrada Família. Então, vou focar aqui na questão da política e do modo pelo qual ele enxerga a política de modo mais rico na Sagrada Família, em comparação com os textos anteriores. Então, há uma continuidade, ao mesmo tempo que há um desenvolvimento. Então, não tem como ali na análise dos textos do próprio Marx a gente tomar os textos posteriores como mais que uma chave para analisar os textos posteriores. Mas o que a gente não pode fazer é simplesmente... tem dois erros que são dois erros equívocos, né? Um deles é proceder à maneira dos economistas e trazer um momento posterior como algo que eclipsa os momentos anteriores, como se não houvesse distinção nenhuma. Então não dá para simplesmente falar que nos manuscritos econômico-filosóficos você tem a mesma coisa que está colocada nos Grundrisse e fazer uma leitura quase que escolástica, dizendo, olha aqui, tem aqui a questão do estranhamento nos Grundrisse, logo é a mesma coisa que nos manuscritos. Não tem como fazer isso. Ao mesmo tempo que não tem como, justamente, você cometer o erro oposto, que é justamente você pegar o momento anterior e deixar de considerar os avanços que são colocados posteriormente. Então, nem ruptura epistemológica, por assim dizer, nem corte epistemológico, nem uma identidade ali colocada nos textos do Marx. Há aqui um avanço muito grande, e me parece que a década de 40 é um avanço que mostra muito essas questões, não só na medida em que a gente trata da crítica da especulação, da crítica da política, mas na medida em que a crítica da especulação e a crítica da política que se encontram nessas obras é uma crítica que tem por base justamente a compreensão que o Marx tem das determinações da própria sociedade. Há um enriquecimento nisso. E há também, que é o ponto que eu gostaria de começar agora a tratar, um enriquecimento na maneira pela qual o Marx está enxergando os diferentes momentos em que a política está se colocando. Então, o Marx vai dizer o seguinte aqui na Sagrada Família. Somente a superstição política ainda pode ser capaz de imaginar que, nos dias de hoje, a vida civil burguesa deve ser mantida em coesão pelo Estado, quando, na realidade, o que ocorre é o contrário, ou seja, o Estado, quem se acha mantido em coesão pela vida civil burguesa. Então, aqui eu estou utilizando uma tradução minha aqui, tá? Então, Bürgerliches Leben eu estou traduzindo como civil burguesa, porque tem esse elemento dúplice no Bürgerliche Gesellschaft, que é tanto civil quanto burguês. Então, o pessoal geralmente traduz, sociedade civil, sociedade burguesa. Eu estou aqui adotando a solução mineira, né? Que você junta os dois ali, os dois estão convivendo, mas eu acho que isso traz esses dois elementos em conjunto ali, né? E acho que tem algum ganho nesse sentido, por mais que por vezes soe um pouco pedante. Então,
Então, alguns elementos aqui. O primeiro deles é o seguinte, né? O Marx está falando de superstição política aqui. E há aqui uma diferença entre a superstição política que se coloca nesse momento, que é o momento posterior à Restauração, que é o momento posterior ao modo pelo qual a Revolução Francesa tem um fim, justamente restaurando certas monarquias e solapando uma maneira radical que tenta colocar a noção de cidadania como algo que sobrepõe ao indivíduo particular. Então, aqui há uma distinção entre a maneira pela qual se colocam superstições políticas e a maneira pela qual se colocam as ilusões políticas. Então, justamente, alguém como Robespierre, por exemplo, tinha ilusões políticas. E tinha ilusões políticas na medida justamente em que buscava, inclusive, enxergar a moderna sociedade civil burguesa com lentes do passado, com lentes do Estado grego, com lentes da comunidade grega. Então, aqui é interessante ver como que o Marx está tratando do momento em que as ilusões são perdidas e a maneira pela qual a questão se coloca é uma questão de uma maneira muito pior, que são como superstições. Esse é um primeiro ponto que eu queria trazer de evolução que tem a relação da Sagrada Família em relação, por exemplo, sobre a questão judaica, em relação, por exemplo, às glosas marginais, que são textos que também trazem a questão da crítica política com uma tônica bastante forte. Outra questão é a reafirmação do modo pelo qual se coloca a relação de sujeito e predicado na relação de sociedade civil burguesa e Estado. E o modo pelo qual o Marx está trazendo um termo aqui, que é um termo que está ganhando uma concretude muito forte e vai aparecer posteriormente na ideologia alemã, e aparece também nos manuscritos, que é o termo vida. Ele vai trazer aqui a noção de vida civil burguesa, que justamente caracteriza a maneira pela qual concreta e efetivamente se colocam as questões da sociedade civil burguesa. Então aqui há uma temática que eu gosto muito, que é justamente a maneira pela qual na vida há certa imediatidade, e essa imediatidade certamente traz ali elementos importantes que se colocam para o próprio homem. E o Marx está dizendo, olha, a vida civil burguesa não tem como ser mantida em coesão pelo Estado. Na verdade, o que acontece é o oposto. Então, essa vida civil burguesa que o Marx está analisando e que está ganhando concretude na medida em que ela deixa de ser um ambiente do particularismo, do egoísmo, que tem ali mercadoria e dinheiro como base, e traz ali uma questão da indústria como algo muito forte, e traz relações concretas que ele está analisando com bastante cuidado, tanto nos chamados manuscritos de Paris, quanto na Sagrada Família, o Tratado da Inglaterra e da França, isso vai ganhando uma concretude. E o Marx está justamente reforçando esse elemento, né? Que a coesão do Estado é dada pela vida civil burguesa, e que, portanto, justamente, é necessário o estudo bastante detido dessa própria vida civil burguesa. Então, aquela questão, né? A crítica do céu se transforma na crítica da terra. E na Sagrada Família, essa crítica da terra está sendo trazida com a mediação dessa categoria, que é vida civil burguesa, que está trazendo um aprofundamento das questões colocadas, ao passo que o Marx já destacou anteriormente a maneira pela qual sociedade civil burguesa e Estado se correlacionam, na medida em que aquela que atua como sujeito dessa relação é a sociedade civil burguesa e não o Estado. Então, nessa passagem bastante simples, acho que tem bastante coisa para a gente tirar, e há ali uma evolução bastante grande do Marx em relação ao que vinha sendo trazido. Então, acho que na década de 40, você tem esse enriquecimento progressivo da maneira pela qual o Marx está tratando da sociedade civil burguesa, um enriquecimento progressivo da maneira pela qual ele está tratando da política. E está trazendo essas questões tanto com ganho de concretude, na análise de concretude, quanto trazendo, inclusive, o desvendamento de nexos que estão colocados que explicam elementos que ele trata anteriormente, como, por exemplo, a autonomização do Estado, que é colocado, por exemplo, como uma espécie de universalidade ilusória. Então, aquilo que aparece sobre a questão judaica como uma universalidade ilusória, aqui o Marx vai explicar a partir justamente dos desenvolvimentos da Revolução Francesa. Então, me parece que sobre a questão que o texto da Sagrada Família é um texto que vai se dedicar ao tratar da política, ao desvendar esses elementos que se colocam sobretudo na França. Então, aquilo que o Marx trouxe nas glossas marginais, que é a maneira pela qual na Inglaterra você tem a economia política como proeminente, na Alemanha você tem a filosofia como algo proeminente, e na França a política como algo proeminente, isso vai aparecer aqui na análise dessas questões, e vai aparecer aqui o Marx tratando em ato
dessas questões. Veja, eu falo em Marx aqui, mas tem o Engels também, embora a maior parte do texto tenha sido escrito pelo Marx. Tá? Então, aqui, já chegando na análise da comparação entre sociedade antiga e sociedade moderna, e já trazendo aqui a posição do Marx diante da Revolução Francesa. E também, já adianto aqui, da política. O Marx vai dizer o seguinte: Robespierre, Saint-Just e seu partido sucumbiram por terem confundido a antiga sociedade realista democrática, baseada na escravidão real, com o moderno Estado representativo espiritualista, democrático, que descansa sob a escravidão emancipada, sob a sociedade civil burguesa. Então, aqui você tem um elemento bastante interessante, que é o seguinte: tanto as ilusões do Robespierre e do Saint-Just, quanto a maneira pela qual se colocaram bravamente diante da situação que se colocaram, decorrem de uma ilusão, de certa maneira, que é confundir as condições modernas com as condições antigas. Então, um dos pontos do radicalismo que se coloca na política da Revolução Francesa é justamente certa ilusão e certo modo pelo qual não há uma apreensão correta da própria realidade, de modo que os momentos mais radicais da política, por vezes, momentos em que o cidadão pretende se colocar e se sobrepor à sociedade civil burguesa, são momentos que partem de uma verdadeira incompreensão quanto à natureza da sociedade civil burguesa. E justamente aqui o Marx está tratando já daquilo que posteriormente ele vai falar que configura uma base material. E está dizendo o seguinte, né? A antiga comunidade realista democrática se baseia na escravidão real, no modo pelo qual há ali a escravidão como um elemento importante para a conformação da esfera pública da democracia grega, certo? Então, a democracia grega tem uma base na escravidão e justamente tentar replicar o ideário democrático da antiguidade na sociedade moderna é um caminho impossível, justamente porque a base está colocada de outra maneira. Está colocada justamente nisso que o Marx chama de escravidão emancipada, que está colocada na sociedade civil burguesa. Então, vejam aqui como que, ao mesmo tempo, o Marx enxerga a função social que as ideologias estão trazendo aqui. Desculpa eu utilizar um termo que ele não utiliza no texto, mas no texto imediatamente posterior isso vai aparecer, que é na ideologia alemã, né? Então, tratando aqui de ideologias não como ilusões epistemológicas, mas como algo que traz uma função colocada na própria sociedade. Sobre isso, obviamente, os textos que eu vou indicar são da professora Esther Weissmann, e, obviamente, os clássicos que eu vou indicar estão colocados na obra do Lukács. Quem conhece alguma coisa que eu escrevo sabe que é um autor que me influencia muito, e sabe também que a professora Esther é uma pessoa que eu gosto muito e que com quem tenho uma boa relação e tenho muito respeito com ela. Então, o Marx está trazendo aqui uma questão bastante importante, né? Que justamente a maneira mais radical que é trazida no que ele chama de entendimento político, e aqui a categoria entendimento está colocada, uma categoria que apareceu anteriormente nos textos do Marx, e que também é recorrente no pensamento hegeliano, mas aparece diferente no pensamento do Marx, não vou poder entrar nisso agora, mas enfim. Então o Marx está fazendo uma crítica ao entendimento político, e o entendimento político se conforma como tal na medida em que justamente traz consigo, nos seus momentos mais radicais, certa incompreensão. Então, aqui me parece que há uma crítica bastante decidida à maneira pela qual há um ímpeto que tenta contrapor o citoyen ao bourgeois, para usar os termos sobre a questão judaica, e que traz aqui justamente, de maneira mais concreta, a questão da Revolução Francesa. Então, aqui muito interessante, né, também que ele vai falar de escravidão emancipada. Posteriormente, ele vai falar de escravidão assalariada. Então, essa metáfora continua, né? Essa metáfora continua, mas claro que vai ser bastante desenvolvida na medida que o Marx vai tratar, por exemplo, da forma do salário, do modo pelo qual a forma do salário é uma fórmula ilusória, como que isso aparece como uma espécie de fórmula trinitária, e aqui, novamente, certa continuidade, mas teve certo desenvolvimento. Veja, a fórmula trinitária remete à questão da crítica da religião. Bem, então, continuando aqui. Que ilusão gigantesca ter que reconhecer e sancionar nos direitos humanos a moderna sociedade civil burguesa. Então, aqui o Marx fala de ilusão, né? Então, os revolucionários franceses trazem uma ilusão bastante grande. E diz o seguinte, né? Que eles são forçados a reconhecer, a noção de reconhecimento vai aparecer bastante aqui também. Então, há uma espécie de reconhecimento da moderna sociedade civil burguesa a partir dos direitos do homem, que justamente são
ou pelo menos aparecem como algo antagônico à moderna sociedade civil burguesa. Então vejam aqui que os temas sobre a questão judaica estão aparecendo com uma maior concretude aqui. E o Marx está mostrando como que na Revolução Francesa o ímpeto dos revolucionários não era justamente o ímpeto dos grandes proprietários, não era o ímpeto da concorrência, não era o ímpeto da grande indústria, da liberdade que persegue seus próprios fins, mas um ímpeto que se colocava de maneira bastante igualitária, inclusive, um ímpeto que se coloca a partir de pequenos proprietários, que enxergavam a si mesmos de maneira semelhante aos cidadãos que se colocavam na Grécia Antiga, na Roma Antiga, mas que se colocavam com a base do Estado Civil burguesa. Então, é interessante ver como que a afirmação da Revolução Francesa é a afirmação de algo oposto àquilo que acreditam os revolucionários franceses, mas que só consegue se afirmar na medida em que essa oposição entre o cidadão e o indivíduo particular, entre os ideais políticos que se colocam baseados numa política inviável e a sociedade civil burguesa, vai se colocar na representação desses homens. Então percebam como que há ali uma análise bastante rica do Marx sendo trazida sobre a relação entre a base real da política e a maneira como a política se afirma, inclusive, por assim dizer, passando às costas daqueles que se colocam como agentes políticos. Então, o Marx traz isso, né? Que ilusão gigantesca ter de reconhecer e sancionar nos direitos do homem a moderna sociedade civil burguesa. Ele continua, olha o enriquecimento aqui, a sociedade da indústria. Então, aqui um enriquecimento da análise do Marx da sociedade civil burguesa. Sociedade da indústria, então, a necessidade de analisar a indústria aqui num sentido bastante amplo, tal qual ele vai utilizar na ideologia alemã. Indústria como atividade humana produtiva. Então, aqui no lugar da chamada preguiça heróica, aparece a indústria como algo bastante forte, o papel ativo do homem na produção, que se coloca, inclusive, tendo em conta a propriedade privada como algo essencial. Continua o Marx também, da concorrência geral. Então, concorrência aparece aqui também. Então, percebam que termos que não aparecem de modo recorrente sobre a questão judaica e nas glossas marginais vão aparecer na Sagrada Família e estão fortalecendo o modo pelo qual Marx está entendendo um acontecimento bastante importante da época dele, que é a Revolução Francesa. E é interessante ver que nessa época, o Marx não, em nenhum momento, aliás, o Marx defende uma sociedade baseada num Estado político pleno, à maneira da Revolução Francesa, contra aquilo que está colocado na Alemanha. Ele está vendo como que na França, assim como nos Estados Unidos, nessas sociedades que passaram pelo que ele chama de emancipação política, justamente o que aparece como livre é a propriedade privada, é aqui o que ele está chamando de indústrias de concorrência geral, e ele vai trazer também dos interesses privados. Então vejam aqui que ele deixa de utilizar metáforas que são utilizadas pelo Hegel e passa a aprofundar essas metáforas. Ele não está falando aqui da luta de todos contra todos, que é o modo pelo qual Hegel traz na esteira do Hobbes a questão. Ele está justamente trazendo ali uma anatomia da sociedade civil burguesa, mesmo que isso vá ser desenvolvido posteriormente na obra dele com todo cuidado. E o Marx está trazendo aqui esses interesses privados que, continua ele, perseguem com liberdade seus próprios fins. Então, o Marx está trazendo, inclusive, como que nessa sociedade, justamente não há como se ter uma correlação em que os outros, para falar ali com Kant, por exemplo, em que os indivíduos não são utilizados como meios, mas como fins em si mesmos. Não, os fins são fins aqui privados, certo? E o Marx está trazendo isso como algo que faz parte da própria sociedade civil burguesa. Continua ele, da anarquia. Então, a questão que vai dar a tônica dos textos chamados econômicos do Marx, que é a chamada anarquia da produção, já aparece aqui em Nusse também. E vejam como que essas determinações da sociedade civil burguesa estão sendo trazidas a partir do momento, inclusive, em que a Revolução Francesa se instaura, pretendendo justamente o oposto disso. Então, Marx fala que há uma ilusão gigantesca, né? E justamente a tentativa de afirmar o cidadão antigo traz, para usar as expressões que ele utilizou anteriormente, o burguês moderno, certo? Traz ali a moderna sociedade civil burguesa. Continua ele, da individualidade natural e espiritual estranhada de si mesma. Aqui utilizo a tradução mais literal, tá? Aqui da questão do estranhamento. E, ao mesmo tempo, anular a posteriori, em alguns indivíduos concretos, as manifestações
de vida dessa sociedade. Então é interessante ver como que na Revolução Francesa, justamente a questão apareceria não só como uma questão política, mas como uma questão moral. E quem trata muito bem disso é justamente a Ana Selva, que vocês conhecem, né? Se vocês não leram o livro dela sobre a questão da moral em Marx, leiam, é muito bom. E ela vai trazer uma questão que é bastante importante, que aparece na Sagrada Família, como que justamente a moral é impotência colocada em ação. A moral é impotência colocada em ato. Os indivíduos que tentam contrapor aos vícios da sociedade civil burguesa a moral, justamente trazem a impotência colocada em ato. Uma impotência que tem uma forma que é grandiosa, tem uma forma que traz ilusões, mas que justamente traz uma impotência diante da estruturação da própria sociedade. E aqui o que acontece é o seguinte, né? Na guilhotina, você justamente, em indivíduos concretos, tenta anular todos esses elementos que são elementos que fazem parte da própria sociedade e que não fazem parte do indivíduo. Resumo da ópera. A maneira pela qual a Revolução Francesa tenta resolver moralmente uma questão que passa pela política, que tem suas origens na conformação objetiva da sociedade civil burguesa, é uma maneira que justamente enxerga nos indivíduos uma questão que se conforma nas determinações da própria sociedade. E essa maneira de colocar os problemas da determinação da própria sociedade como problemas morais, como problemas individuais, é a típica colocação do problema da moral. Quem vai resgatar esse tema de modo bastante forte, como vocês devem saber, é o Lukács, na ontologia, ao tratar da oposição entre ética e moral. Não vou poder entrar aqui. De qualquer maneira, é interessante ver aqui como que o Marx traz diversos elementos para tratar da Revolução Francesa aqui, e como que a concretude da Revolução Francesa e da compreensão dele da sociedade dá a ele a capacidade de fazer essa investigação. Continua ele. Ao mesmo tempo, formar a cabeça política dessa sociedade à maneira antiga. Então, é interessante como que o Marx vê os momentos mais radicais da Revolução Francesa como momentos que trazem essa ilusão, como momentos que afirmam o seu caráter revolucionário na medida em que não compreendem as determinações da sociedade civil burguesa, na medida em que o ímpeto político mais avançado tem um tom de passadismo. E essa autonomização da política como algo que tem poderes demiúrgicos é algo que o Marx está criticando bastante aqui. Então, vejam, o Marx não está criticando qualquer atuação política, né? A política justamente se coloca como um elemento de dissolução, inclusive, da sociedade civil burguesa numa passagem revolucionária. Isso é bastante claro nas glossas marginais, isso é bastante claro sobre a questão judaica, isso é bastante claro na Sagrada Família. Mas, justamente, ele está criticando a maneira pela qual a política se coloca nesses homens e a maneira pela qual há, como algo determinante do entendimento político, a maneira pela qual a política pretende se colocar como algo resolutivo, ao passo que, justamente, ela só pode se colocar como algo resolutivo na medida em que remete ao elemento social. Então, portanto, a questão essencial é a atividade humana sensível que se coloca na transformação da própria realidade. Então, em outros termos, né, a transformação e a supressão da própria sociedade civil burguesa e, com ela, desse elemento da política que traz certa organização e, na minha interpretação, da política como tal, que supõe justamente essa oposição que o Marx está criticando. E aqui me filio ao pensamento do José Chazin, e eu sei que vai ter gente que não concorda com isso, mas em diversos textos que escrevi, pretendo ter demonstrado como que essa crítica está presente no Marx. Bem, então, continuando aqui. Tá dando para pegar, gente? Eu sei que eu sou meio doido, que eu falo muita coisa junto, mas eu acho que está dando para trazer aqui alguns elementos, né? E estou tentando trazer essa linha vermelha de como que o entendimento do Marx sobre a sociedade civil burguesa é um entendimento que está guiando a crítica dele à especulação e a crítica dele à política. E como que a década de 40 é esse momento de formação do pensamento do Marx, também no sentido de que há ali 3 críticas bastante importantes que ele está trazendo. Crítica da especulação, crítica da política e crítica da economia política. Então é mais ou menos isso que eu estou trazendo, tentando situar a Sagrada Família nesse contexto, dizendo que ela enriquece, que ela traz ali uma análise mais avançada e mais desenvolvida dos elementos que são trazidos anteriormente. Então, portanto, há continuidade.
Não há ali um corte epistemológico. Não há um corte epistemológico que se coloca na ideologia alemã, que traz ali o materialismo histórico. Não tem nada disso. Então, aqui me coloco contrariamente ao pensamento do Althusser, que é um autor bastante interessante, bastante importante, tem que ser lido, mas me coloco contra ele. E coloco-me, ao mesmo tempo, trazendo como que são necessários esses desenvolvimentos e esses avanços no pensamento do Marx que fazem com que ele enxergue a questão da crítica da política e a crítica da especulação de maneira mais cuidadosa. Então, continua o Marx aqui. Precisamente depois da derrubada de Robespierre, começa a realizar prosaicamente o iluminismo político, que havia querido exercer-se a si mesmo, que havia sido superabundante. Então, interessante, né? O Marx aqui vai trazer como que o pensamento dos revolucionários franceses era um pensamento que trazia uma espécie de iluminismo político, de esclarecimento político superabundante. E ele vai dizer que a realização desse iluminismo superabundante está no seu oposto, está justamente na maneira pela qual esse iluminismo se realiza de maneira prosaica. Então, foi necessário um iluminismo abundante, foi necessário um iluminismo que trouxesse ilusões políticas de modo muito forte, para que a prosa da sociedade civil burguesa se afirmasse e esse iluminismo político se colocasse de maneira prosaica. E vai dizer o Marx que a maneira pela qual esse iluminismo se coloca de maneira prosaica está no diretório. Então, não mais, portanto, nos jacobinos, não mais no momento mais radical da Revolução Francesa, mas da maneira pela qual a Revolução Francesa se afirma prosaicamente e com tons muito mais burgueses do que plebeus, ou pelo menos com um tom muito mais burguês do que anteriormente. Então, para utilizar uma passagem que o Marx vai falar ali no texto da Nova Gazeta Renana sobre Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, é possível aqui já identificar a maneira pela qual a Revolução Francesa realiza os interesses burgueses de maneira plebeia. Então, isso é muito interessante. E o Marx aqui está mostrando esses meandros na Sagrada Família, né? E está tratando dessa espécie de iluminismo político que se coloca ali, não mais como superabundante, mas prosaicamente. Então, muito interessante, né? Não tem nada de iluminismo como um projeto inacabado, iluminismo como algo a se realizar. Não tem nada disso, né? Justamente, o iluminismo para o Marx é colocado de uma maneira concreta. É colocado anteriormente à Revolução Francesa, preparando o terreno para a Revolução Francesa, dando a tônica dos momentos mais revolucionários do entendimento político, ao mesmo tempo que se realiza prosaicamente ao ter em conta justamente a derrota desses momentos mais radicais. Então, está realizado, né? Está realizado. Não há ali esse excesso, não é um excesso que pode ser utilizado na medida em que as armas da burguesia se voltam contra a própria burguesia e dá-lhe Franz Neumann e dá-lhe leitura torta do Franz Neumann a partir do Habermas e por aí vai. Não, isso não é possível, né? Continua ele. Sob o governo diretório, a sociedade civil burguesa e a própria Revolução havia liberado as amarras feudais e reconhecido oficialmente, por mais que o terrorismo tivesse tentado sacrificá-la a uma vida política antiga, irrompe em formidáveis correntes da vida. Então, aqui o Marx traz, inclusive, uma ligação entre terrorismo político que se coloca com os jacobinos e a maneira pela qual, justamente, se tem aqui, primeiramente, uma tentativa de sacrificar os elementos que são trazidos aqui a favor de uma política antiga e a maneira pela qual a vida se afirma arrancando as amarras feudais justamente por causa desses excessos do iluminismo, por causa da maneira pela qual esse iluminismo se coloca de maneira superabundante e é trazido de maneira ilusória, ao mesmo tempo que o que está sendo afirmado ali é justamente a sociedade civil burguesa, né? Então, as correntes da vida vão aparecer ali. E essas correntes da vida trazidas à concorrência, na indústria, no interesse próprio, que se coloca como um fim em si, e por aí vai. Então, novamente, as determinações que o Marx está trazendo ali. É interessante ver como que o Marx está trazendo esse tema do terrorismo como algo que é inerente a esse momento político mais radical que está sendo trazido pelo entendimento político e na Revolução Francesa. E como que ele vai enxergar esse terrorismo como algo que vai perdendo força na medida em que os indivíduos que se colocam como revolucionários na Revolução Francesa vão cedendo espaço para indivíduos que tomam consciência de que, ao fim e ao cabo, o que acontece é uma subordinação do cidadão ao burguês.
da sociedade civil burguesa ao Estado. Já adiantando aqui aquilo que o Marx vai colocar, isso se coloca principalmente tendo em conta o Napoleão, que, segundo ele, reconhece isso de maneira muito forte e transforma o terrorismo e a revolução permanente na guerra permanente. Mas aí já a gente chega lá. Continua o Marx também. Tempestade e ímpeto em busca de empresas comerciais. Então, vejam como o Marx está trazendo essas determinações econômicas e como que a vitória da sociedade civil burguesa é colocada não em termos morais, mas em termos das determinações que estão sendo trazidas no desenvolvimento da Revolução Francesa. E como que o desenvolvimento da Revolução Francesa traz aqui justamente empresas comerciais, continua ele, febre de enriquecimento. Então, novamente, as caracterizações da sociedade civil burguesa estão sendo trazidas à tona. E o modo pelo qual o Marx está enxergando a indústria aqui já traz justamente esse elemento que, posteriormente, ele vai tratar, por exemplo, no 18 Brumário, por exemplo, ele vai tratar na Guerra Civil na França, tendo em conta o desenvolvimento do capital comercial na França, né? Então, empresas comerciais, febre de enriquecimento, a vertigem da nova vida civil burguesa, cujo aldogozo inicial ainda é insolente, leviano, frívolo e embriagado. Então, aqui, a sociedade civil burguesa e sua vitória aparece ali justamente nesse momento de embriaguez. Isso significa o diretório para o Marx. Justamente uma vitória diante do cidadão, uma vitória diante do terrorismo jacobino, mas que traz justamente, na sua maneira mais escancarada, o domínio da sociedade civil burguesa. E escancar esses elementos, inclusive na medida em que se coloca contra parcelas da sociedade que vão dar apoio posteriormente ao Napoleão. Então, é bastante interessante isso, né? Cujo autogozo inicial é insolente, leviano, frívolo e embriagado. O esclarecimento real da propriedade territorial francesa, cuja ordem feudal havia sido destruída pelo martelo da Revolução e que o primeiro ardor febril de muitos novos proprietários submete agora ao cultivo total. Então, há um elemento aqui bastante interessante, né? Em vez de você ter a propriedade colocada como um elemento que você produz ou não produz, justamente você tem um elemento do que ele vai chamar de um ardor fabril, né? E que traz o cultivo total. Então, os proprietários se submetendo a um ímpeto que está colocado na própria sociedade civil burguesa. Então, a afirmação desse ímpeto. Então, tempestade e ímpeto das empresas comerciais, da febre do enriquecimento, do modo pelo qual, ao fim e a cabo, o que se está reconhecendo é que aquilo que está dando a tônica da vida política é a sociedade civil burguesa. Então, a própria burguesia está reconhecendo isso. Mas está reconhecendo não no sentido de que é necessário você romper, portanto, com essa forma de sociedade, mas que justamente você sucumbe a isso. E, portanto, as ilusões políticas estão se tornando cada vez mais difíceis de ser colocadas. Aquilo que traz o Estado como algo que é capaz de organizar a sociedade civil burguesa traz uma espécie de superstição. E é interessante ver que a noção de superstição remete não tanto mais a um elemento que está colocado somente politicamente, mas também religiosamente, né? Também no ímpeto religioso. Então, Marx está fazendo o jogo aqui dessas questões e está trazendo aqui a maneira pela qual o próprio entendimento político burguês retrocede. E retrocede no sentido de que ele não traz aquilo que é mais avançado e aquilo que pretende... Acho que é uma bola de basquete. Né? Só eu que estou escutando, não, né? Não. Lorenzo, você pode ligar seu microfone, por gentileza? Ou o Lourenço está numa guerra ou ele está jogando basquete. O Lourenço está na Ucrânia. Entrou alguém aí de novo. Entrou alguém aí, igual aquela vez. Ah, tá. Tá, entendi. Tá, como fazer? Um instante, viu? Dá uma olhadinha aí. Deu ali? Pronto. Vocês mutaram o Lourenço ali que estava jogando basquete, agora a gente continua, é isso? Ou tem alguma coisa estrutural que aconteceu e eu não estou atento?
Não, eu acredito que não, Vitor. Pode Tá. continuar. Beleza, Desligou o então. microfone. Tá. Então, onde estamos aqui? Deixa eu ver. Tá. Tá. Daí o Marx diz o seguinte: nesse momento, a sociedade civil burguesa é representada positivamente pela burguesia. Então, o diretório justamente traz a representação da sociedade propriamente burguesa pela própria burguesia, coisa que não estava acontecendo antes, né? Justamente você tinha ali parcelas significativas da pequena burguesia, do que compunha ali também o chamado terceiro estado, representando aquilo que era trazido pela própria burguesia. E agora não. Agora você tem a burguesia tocando assuntos burgueses, o que posteriormente vai deixar de acontecer com o próprio Napoleão e vai trazer ali vai ser trazido de maneira mais mediada, com a autonomização que o Estado vai ter, inclusive, diante da sociedade civil burguesa. Então, portanto, a gente vê aqui um tema bastante importante da obra do Marx, tanto em 43, 44, quanto posteriormente, ali principalmente no 18 Brumário e na Guerra Civil na França, aparecendo aqui, que é a questão da autonomização do Estado, né? Então, a sociedade civil burguesa é representada positivamente pela burguesia. A burguesia começa, pois, a governar. Os direitos do homem deixam de existir só na teoria. Então, o Marx está trazendo aqui, de modo muito mais concreto do que sobre a questão judaica, as questões que ele tratou em 43, 44, em questão judaica, nas glosas marginais, na crítica à filosofia do direito de Hegel, e, portanto, nesse sentido, a Sagrada Família representa um grande avanço na teorização do Marx e representa também algo que ilustra aquilo que ele próprio diz, né? A maneira pela qual, ao fim e ao cabo, a sociedade civil burguesa é o sujeito e não o predicado do Estado, né? E como que o entendimento da anatomia da sociedade civil burguesa é aquilo que possibilita a gente compreender o desenvolvimento social de uma época. Então, continua o Marx aqui, agora no Napoleão. Napoleão foi a última batalha do terrorismo revolucionário contra a sociedade civil burguesa, também proclamada pela Revolução e sua política. Então é interessante aqui ver como que contra um domínio direto da burguesia surge o Napoleão, segundo Marx. Então aqui há um grau de autonomização bastante grande, né? Há ali um indivíduo que não pertence à burguesia propriamente dita, há um indivíduo que pertence a uma camada, que é uma camada que representa o Estado, né, que é o Exército, e você tem ele se colocando como um contraponto ao diretório, nesse sentido. E um contraponto que traz ali justamente esse desenvolvimento que aparece como o último suspiro do terrorismo do Estado, ao mesmo tempo como o primeiro suspiro de alguém que, ao fim e ao cabo, vai reconhecer na sociedade civil burguesa o sujeito da atividade estatal. Então, o Marx vai dizer que o Napoleão enxerga a sociedade civil burguesa como uma espécie de fiador, como uma espécie de tesoureiro, desculpa. E ele, eventualmente, se coloca contra alguns proprietários no interesse da própria sociedade civil burguesa. Então, vejo aqui como que o Marx está trazendo aqui um desenvolvimento da crítica dele à política, mostrando como que os interesses das distintas classes aparecem no campo do Estado de maneira mediada e de maneira diversa em diversos momentos. E como que, por vezes, a afirmação da sociedade civil burguesa se dá contra os interesses imediatos da burguesia. Isso já aparecendo em 1844, 45, né? 1844, na Sagrada Família, essa questão que deveria ser basilar para a compreensão do Marx já está aparecendo, e até hoje tem gente que vai falar que a compreensão do Marx sobre o Estado é instrumentalista, blá, 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 mas claro que vocês não estão nessa, né? Então, o Marx está trazendo aqui que justamente o Napoleão é a última batalha do terrorismo revolucionário contra a sociedade civil burguesa, ao mesmo tempo que também é o reconhecimento da sociedade civil burguesa como base do Estado. Continua ele. É certo que Napoleão também possuía o conhecimento da essência do Estado moderno e compreendia que este tem como base o desenvolvimento desenfreado da sociedade civil burguesa, o livre jogo dos interesses privados. Então, muito interessante, né? As ilusões políticas, portanto, não fazem parte do ideário napoleônico. O Napoleão ele deixa de ter essas ilusões. E justamente traz ali uma forma de governo que traz consigo o reconhecimento de que, ao fim e ao cabo,
a sociedade civil burguesa dá a tônica desse desenvolvimento político, de que a política, ao mesmo tempo, se coloca contra elementos da sociedade civil burguesa, mas reconhece a sua base. Então, aqui é muito interessante isso que o Marx está trazendo na Revolução Francesa, né? Então, aqui você tem o reconhecimento não mais de uma política colocada em termos antigos, mas em termos propriamente modernos. Em termos propriamente modernos, a política ela reconhece, de certo modo, sua impotência, porque ela traz como uma espécie de base natural o solo material sobre o qual ela está colocada, a base social sobre o qual ela está colocada. Então, para solapar, para modificar substancialmente essa condição, é necessário não mais algo simplesmente político, mas uma revolução que traga ali um elemento social como um elemento central, né? Então, essa oposição entre social e político, que já apareceu sobre a questão judaica, retorna aqui em outros termos e depois vai ser retomada no 18 Brumário. Então, vejam aqui que é interessante ver como que as leituras que o Marx faz sobre a França, ao mesmo tempo, trazem certa continuidade e trazem evoluções bastante evidentes, né? Não vou poder tratar aqui do 18 Brumário, aí depois vocês tratam disso com alguém ali mais qualificado, enfim. Cadê? O livro Jogo do Interesse Privado. Ele decidiu-se a reconhecer esses fundamentos e a protegê-los. Então, Napoleão protege os fundamentos da sociedade civil burguesa, ao mesmo tempo que se volta contra elementos circunstanciais dessa sociedade. Então, note que é o oposto dos jacobinos, ao mesmo tempo que é a realização, justamente, desse iluminismo prosaico que vai se colocar em oposição ao excesso que é trazido nos jacobinos e que traz ali uma conformação do Estado que é bastante interessante de ser analisada, né? Como algo ao mesmo tempo que reconhece como base imutável a sociedade civil burguesa e que tenta se voltar contra elementos dessa própria sociedade com um grau de autonomia considerável. Então o Estado se coloca ao mesmo tempo autonomizado diante da sociedade e fincado nas bases dessa própria sociedade. Isso tudo na Sagrada Família, né? Não era nenhum terrorista fanático e sonhador. Então, ele deixa de lado as ilusões políticas, certo? De modo bastante claro. Porém, ao mesmo tempo, Napoleão seguia considerando o Estado como um fim em si e via na vida civil burguesa apenas um tesoureiro, um subalterno seu, que não tinha o direito de possuir uma vontade própria. Então, vejam, né? A ilusão segundo a qual a autonomização do Estado é capaz de dar a tônica do desenvolvimento da sociedade civil burguesa ao mesmo tempo que reconhece suas bases, está colocado no primeiro Napoleão. Claro que no segundo a questão vai se colocar de modo bem mais complicado. Mas é interessante ver como que o Marx, na Sagrada Família, está reconhecendo isso, né? E está trazendo, portanto, aqui um ponto importante para a compreensão da obra, na minha opinião, a França não é um modelo aqui, né? Não é um modelo a ser seguido. Então não há ali uma contraposição ao pensamento especulativo alemão com base no pensamento francês. Na verdade, o Marx está trazendo como que o pensamento francês, que tem por central o acontecimento da Revolução Francesa, ele deixa de ter ilusões e passa a ter superstições. E isso mesmo no caso dos socialistas que aparecem na época dele, tá? Eu vou trazer no final uma passagem que o Marx vai deixar isso claro. Então, o Marx, ao mesmo tempo, critica o pensamento alemão que lê de modo especulativo aquilo que se coloca de maneira mais bruta na França. Então, os alemães estão lendo errado os franceses. Estão lendo errado os franceses de maneira rude, no sentido de que trazem as ilusões especulativas de um hegelianismo requentado para ler os acontecimentos que estão se colocando em termos políticos. Então, os alemães juntam a ilusão especulativa à ilusão política. Então, o pior dos mundos, né? Mas, ao mesmo tempo, as ilusões políticas não são a solução, até porque se colocam em termos de superstição política, certo? É bastante interessante isso. Continua o Marx aqui, cadê? Levou a cabo o terrorismo e pôs no lugar da revolução permanente a guerra permanente. Muito interessante isso, né? Porque a afirmação dos interesses da nação aqui deixa de trazer uma revolução permanente como ponto de partida, o modo pelo qual você tenta sacrificar indivíduos específicos, na guilhotina, por exemplo, e tendo uma moral elevada como um ponto de partida, para trazer uma questão que diz respeito a uma espécie de inimigo externo. Então a questão das campanhas ganha muita força com Napoleão, e o Marx já está trazendo isso na Sagrada Família. Me parece que isso é algo bastante importante de ser ressaltado, essa compreensão que o Marx está tendo da sociedade civil burguesa,
inclusive como algo cujo Estado diz respeito, inclusive, à guerra. E isso aparece de modo bastante claro no Napoleão, né? A substituição da Revolução Permanente pela Guerra Permanente. Isso me parece um ponto bastante interessante. Satisfaz até a saciedade o egoísmo do nacionalismo francês, mas reclamou também o sacrifício dos negócios, o desfrute, a riqueza, etc., da burguesia, sempre que assim exigisse a finalidade política da conquista. Então, muito interessante isso, né? Colocar a questão da nacionalidade ligada à guerra e traz ali sacrifícios de elementos específicos da sociedade civil burguesa, mantendo reconhecendo os fundamentos da sociedade civil burguesa, inclusive na medida em que eles demandam a guerra como um elemento essencial. Veja, 1844 o cara reconhecendo isso. Como que o pensamento político do Marx aqui é um pensamento bastante sofisticado. Como que a compreensão que ele está tendo da sociedade civil burguesa remete, inclusive, à ligação entre o desenvolvimento da indústria e o desenvolvimento da noção de nacionalidade, que se coloca não mais tendo como central a noção de citoyen, ou do cidadão revolucionário que se contrapõe ao particularismo da propriedade privada, mas sim a guerra, que unifica contra um inimigo externo. E o Napoleão traz isso, inclusive, falando que o Napoleão não, Marx, dizendo que o Napoleão reprimiu despoticamente o liberalismo da sociedade civil burguesa, o idealismo político de sua prática cotidiana. Não poupou também seus interesses essenciais, o comércio, a indústria, quando esses chocavam com seus interesses políticos. Então, veja aqui a autonomia relativa que o Estado coloca aqui, na medida em que reconhece as bases da sociedade civil burguesa, mas consegue, dependendo das circunstâncias, trazer um contraponto a elementos específicos dessa mesma sociedade. E como que isso gera uma ilusão gigantesca, né? De que é possível justamente o Estado controlar e organizar a sociedade. Isso não é só uma ilusão. Segundo Marx, já é uma superstição posteriormente. Então, aqui poderia até ser uma ilusão. Mas depois de 1830, segundo ele, isso já é uma superstição. Depois ali da Restauração, isso se coloca como uma superstição. O último momento que se coloca de maneira ilusória é com Napoleão. E é interessante ver como que aqui o domínio napoleônico é um domínio que parte da autonomia relativa do Estado e que a reconhece, inclusive, como relativa. Há certo cinismo aqui colocado, na medida que o Napoleão reconhece as bases da própria sociedade civil burguesa, vai contra elementos específicos. O Napoleão ele tem aversão aos homens de negócio. Então, continua o Marx aqui. Seu desprezo pelos homens de negócio industriais era o complemento do seu desprezo pelos ideólogos. Então, aqui a noção napoleônica de ideólogos, né? Eles colocam ali as ideias como algo que justamente se contrapõe à vida privada. Quem vai tratar disso ali é o Michel Lovy, falando que isso está colocado no TEM também, enfim, não vou poder desenvolver aqui também. Também, em direção ao interior, combatia o inimigo do Estado na sociedade civil burguesa, Estado que ele considerava como um fim em si absoluto. Em uma sessão do Conselho de Estado, por exemplo, declarou que não toleraria que o possuidor de grandes extensões de terra se resignasse a cultivá-las ou não, segundo seus caprichos. Então, novamente, né, veja como que aqui há uma pretensão do Estado napoleônico a se colocar no limite, inclusive, com incursões eventuais no campo da produção, falando, olha, você tem terra ali, produz aí, cara. E como que isso traz ali o fundamento de ilusões políticas que se colocam no sentido de que, real e concretamente, há ali uma disposição do Estado de tentar se colocar como fim em si mesmo do Napoleão, ao mesmo tempo que ele reconhece as bases. Então, aquilo que o Marx traz sobre a questão judaica nas glosas marginais aparece aqui mais concretamente. E com uma análise da Revolução Francesa, que me parece uma análise bastante rica e que, posteriormente, em Luta de Classe na França e no 18 Brumário, vai se colocar de maneira mais rica ainda. Na nova Gazeta Renana vai ser colocado de maneira mais rica ainda, inclusive na medida em que o Marx não vai tratar só do entendimento político da França, mas vai tratar a Polônia, a Dinamarca, a Alemanha, Itália, a Áustria e tantos países que ele vai analisar em sua especificidade e não vai simplesmente transpor aquilo que ele trouxe para a França. Então fica aí minha dica também para vocês lerem a nova Gazeta Renana, textos que são bastante difíceis, mas que eu acho que são essenciais para a gente compreender o que o Marx está fazendo, afinal de contas, né? São textos ali que tratam de 48 e 49, e são textos do calor do momento, que ao mesmo tempo expressam a maneira pela qual toda a década de 1840 é uma década que o Marx desenvolve a crítica à especulação, a política, a economia política, como o pensamento dele vai se enriquecendo. E ali, inclusive, aparece ali essa questão que ele está tratando aqui também, que é a função de indivíduos específicos ali no desenvolvimento de acontecimentos históricos.
Bem, continuando aqui. E concebeu, assim, o plano de submeter o comércio ao Estado, mediante a apropriação do roulage. Os comerciantes franceses prepararam o acontecimento que fez estremecer pela primeira vez o poder de Napoleão. Então, aqui, interessante, né? O Napoleão, buscando ali certo controle dos elementos da sociedade civil burguesa, mas a sociedade civil burguesa se voltando contra ele. Então, os comerciantes vão se voltar contra ele e vão ser vitoriosos. Vai dizer o Marx aqui. Os agiotas de Paris obrigaram-me, mediante uma situação de penúria artificialmente provocada, a retardarem cerca de 2 meses o início da campanha contra a Rússia. Então, se a guerra permanente era o fundamento do domínio napoleônico, os agiotas conseguiram se contrapor a isso. Então, ao fim e ao cabo, Napoleão não só reconhece como base natural a sociedade civil burguesa, mas a análise que o Marx faz do domínio napoleônico mostra como que a autonomização do Estado justamente tem como contraponto justamente o fato de que a sociedade civil dá a tônica ao desenvolvimento do Estado, e como seria uma superstição política acreditar que é o oposto que acontece. O que fez com que fosse encaminhada em uma época do ano demasiadamente tardia. Por fim, aqui, assim como o terrorismo revolucionário fez frente mais uma vez à burguesia liberal através de Napoleão, então, essa é a função do Napoleão, né? Assim também na restauração, com os Bourbons, mais uma vez, a contra-revolução fez frente a ela. Então, aqui, a vitória da contra-revolução. E justamente afirmando, justamente consolidando aquilo que está colocado na Revolução Francesa, né? Então, novamente, a Revolução Francesa não foi traída, o iluminismo não foi traído, não tem nada disso. Não tem como realizar essas promessas, né? Então, essa justamente é uma das ilusões do pensamento político francês, que procura realizar os ideais da Revolução Francesa, procura realizar os ideais do iluminismo político que se colocava em excesso. E para o Marx não se trata disso. Se trata de reconhecer que esse iluminismo está colocado de maneira prosaica na sociedade civil burguesa, e que o último respiro do terrorismo colocado de maneira revolucionária na França foi Napoleão, que teve como consequência justamente o reconhecimento não só dos fundamentos da sociedade civil burguesa, mas algo que traz ali a força da sociedade civil burguesa como algo que se impõe de maneira clara ao Estado, trazendo inclusive a derrota do citoyen frente ao bourgeois, para usar os termos sobre a questão judaica, de modo bastante claro, de modo bastante candente. Em 1830, ela realizou, enfim, os seus desejos do ano de 1789. Então, 1789 traz ali o domínio da burguesia de maneira plebeia, né, para usar aquilo que está colocado anteriormente. Em 1830, você tem o domínio burguês, que vai se colocar ali a partir de dinastias, inclusive com outra forma de autonomização do Estado. Mas com a diferença de que agora, seu esclarecimento político já havia chegado a seu término. Então, aqui, não só de maneira prosaica, mas fim de esclarecimento político. Então, você tem agora, para reiterar aquilo que eu tinha colocado, não mais ilusões políticas, no sentido de buscar o controle dos elementos da sociedade civil burguesa a partir do Estado, mas a superstição política. Cadê? Pois já não via no Estado representativo condicional o ideal de Estado. Não acreditava mais na aspiração de salvar o mundo. Nem pensava mais em alcançar fins humanos e seu caráter geral. Então, o domínio dos interesses burgueses colocados como o domínio dos interesses de toda a sociedade chega ao fim. E o Marx está tratando disso antes da ideologia alemã, hein, gente? Antes da ideologia alemã. Então, a gente vai dizer que a primeira vez que isso aparece é na ideologia alemã, essa questão dos interesses, eles são colocados de maneira universal, que uma classe precisa colocar isso. Não, na Sagrada Família, isso já está colocado, né? Claro que na ideologia alemã você vai ter ali o desenvolvimento dessas questões com ainda mais cuidado, tendo em conta a questão da produção material, tendo em conta a questão da atividade humana sensível e por aí vai. Claro que ali tem muita coisa que aqui ainda precisa ser desenvolvida de maneira mais cuidadosa, que o Marx vai fazer isso, né? Mas é interessante ver como que essas questões estão colocadas aqui, né? Mas já havia reconhecido muito antes que o Estado era a expressão oficial de seu poder exclusivo e o reconhecimento político de seu interesse particular. Então, muito interessante isso, né? O reconhecimento político do interesse particular. Então, a política reconhece não o interesse universal, mas o interesse particular. Por fim, para terminar, prometo que é a última passagem, o Marx aqui contra vai falar que há, portanto, uma verdadeira oposição entre o socialismo e aquilo que se coloca com as superstições políticas.
ele vai dizer o seguinte: falou-se muito da organização do trabalho, ainda que também nesse tópico não tenha surgido dos socialistas, mas do Partido Radical francês, e aqui é a parte que eu quero enfatizar, que tentou estabelecer uma mediação entre política e socialismo. Então, se tentou aí justamente trazer ali esse elemento como elemento resolutivo, que se colocaria ao mesmo tempo no ímpeto de algo não realizado, supostamente, no plano político da Revolução Francesa, e algo que se colocaria no futuro. Então, o pensamento político francês, que se coloca ali como base forte, que tratam ali os irmãos Bauer e os consortes, é justamente um pensamento que se coloca de maneira confusa e que traz ali essa tentativa de mediação entre política e socialismo. Bem, gente, então trouxe aqui um monte de coisa, eu sei que eu falei que nem um maluco, agora vocês entendem porque que o Marcos não aguentou ali rodada dupla, e agradeço novamente pelo convite, peço desculpa se teve aqui alguma bagunça, porque eu estou muito cansado mesmo, e eu não pude preparar essa fala minha do jeito que eu gostaria, mas é isso, né? É um tema que eu procurei puxar ali para os temas que eu gosto bastante e para os temas que eu estudo. Quem quiser, tem, se não me engano, 2 textos meus que trazem essas questões que eu trouxe hoje, e ali as coisas talvez estejam mais claras. Beleza? É isso aí. Valeu, gente. Pô, Vitor, obrigado. Bagunça nenhuma, pelo contrário, né? De uma lucidez impressionante, assim, né? Obrigado por tua apresentação. Enfim. Queria te perguntar se teríamos um espaço ainda para algumas questões, em 10, 20 minutos. E já abro aqui também o espaço para quem deseja fazer alguma pergunta para o Vitor, né? Fiquem bem à vontade, tá? Quem gostaria de começar aí? Tem uma no chat, Fábio. Então, já tem uma no chat aqui. Eu vou. A pergunta do Gabriel, né? Caso o Vitor possa responder aí. A questão da demarcação da diferença entre ilusão política e superstição política, é isso? Vitor. Diga, Murilo. Tá Belchior, hein, cara? Tô Belchior. Boa. É longe do Ceará, né? Murilo foi meu primeiro orientando, Murilo. A gente é professor doutor ali da UENG. Longe do Ceará, eu vou mimetizando um pouco o Belchior. Mas só para acho que dá para relacionar com a questão que o Gabriel colocou, da ilusão política e da superstição política, se você pudesse falar um pouco mais sobre a questão do entendimento político, que aí eu acho que dá para formar ali uma trilogia, né? Quase uma gradação, né? Da crítica do Marx à política, porque também é um tipo de crítica ao entendimento que o Marx já vem fazendo desde a ruptura dele ali com Kant, lá na Carta ao Pai, né? Que eu passei um tempinho ali naquela carta, mas que você falou que tem uma relação com Hegel, mas também anterior, o Marx já começa a se colocar ali bastante crítico à questão do entendimento, né? Mas me parece que o entendimento ele ainda tem um valor que, por exemplo, a superstição política já não tem, né? Então, acho que daria para fazer essa jogada aí, linkando as duas questões. Eu escrevi uma pergunta, inclusive, que é a do Murilo, porque enquanto ele estava falando, eu estava escrevendo já justamente, pensando bem por aí onde o Murilo estava colocando a questão mesmo, para a gente ver essa relação entre ilusão, superstição e entendimento político, levando em consideração a vontade como princípio, a unilateralidade da vontade como princípio desse entendimento político. Bem, começo com essas então, gente, é isso? Ou quer fazer mais antes de eu responder? Acho que podemos começar por essas. Vamos começar com essas, então. É coisa fácil, né? Coisa fácil. Bem, vamos lá, então. Primeira questão aqui vai dizer respeito a isso que o Murilo está colocando, né? A questão do entendimento. E, novamente, aqui é necessária a diferença específica da maneira pela qual o Marx coloca isso e a maneira pela qual o Hegel coloca isso, né? E o Hegel vai trazer isso tendo em conta a oposição ao entendimento kantiano.
certo? E a maneira pela qual justamente há ali relações opositivas que não se resolvem em Kant e se colocam justamente numa forma de antinomias. Então, não é isso que o Marx está fazendo ao criticar o entendimento. Então, a primeira questão é o seguinte, né? Não tem como a gente trazer ali a crítica do Marx ao entendimento como uma crítica que é puxada simplesmente do Hegel. Por que digo isso? Porque, novamente, uma questão que aparece como central, muitas vezes, aos marxistas mais sofisticados, é trazer uma correlação com outros pensadores sofisticados, como o próprio Hegel. Então, de Heydrich, passando a Reichfeld, passando por Arthur, todos eles vão buscar retomar o pensamento do Hegel para compreender o Capital. Então, isso se coloca principalmente no Capital. E, no Brasil, a gente tem uma leitura das mais sofisticadas do Capital, sendo trazida justamente a partir de certa leitura da lógica do Hegel, que é a leitura do Rui Fausto, que é um autor bastante sofisticado, que eu acho que é uma leitura obrigatória para quem quiser estudar o Capital, ao mesmo tempo que eu, na minha pequenez, por assim dizer, me permito discordar dele nas leituras que ele faz do Capital. Então, primeira questão seguinte, né? A crítica ao entendimento não é uma crítica que está colocada no sentido da arquitetura sistemática da obra hegeliana, em que você tem ali uma tríade entre intuição, entendimento e razão, e que se coloca justamente tendo em conta uma relação que se dá ali rumando a uma espécie de conceito que traz a reconciliação dessas questões, ao mesmo tempo uma elevação a um patamar superior. Então, no Marx, até o final da vida, vai aparecer ali, por exemplo, a noção de conceito, né? Então, há categorias que são carentes de conceito, como lucro, renda, juros, né? São categorias que não podem ser explicadas a partir de si mesmas, mas que têm que ser explicadas a partir da extração do mais-valor. Então, o Marx retoma ali certa noção de razão, no sentido que justamente tem ali um processo social como um todo que tem que ser explicado, e o modo pelo qual, na imediaticidade, essa questão se apresenta, justamente traz consigo não tanto esse processo compreendido, não tanto a unidade que se coloca entre os diversos momentos desse processo, mas, na melhor das hipóteses, a autonomização desses momentos. Então, aqui eu começo a entrar no plano que o Murilo está colocando. E o entendimento justamente faz isso. Desde ali, se você pegar de 37, na carta ao pai, ali que o Murilo tratou tanto no mestrado dele quanto no doutorado dele. O Murilo fez um mestrado que passou pela Gazeta Renana, então ali ele tratou ali bastante coisa da Gazeta Renana e posteriormente avançou ali de 37, chegando ali em 43, 44. E o Murilo mostrou ali, e acredito que seja verdadeiro, que o Marx realiza uma crítica ao entendimento no sentido de que o entendimento traz essas contraposições como contraposições que parecem resolutivas. Então, no limite, justamente, a maneira pela qual as questões se apresentam imediatamente e que não trazem uma compreensão do processo real, remetem às oposições que se colocam no entendimento e que se expressam, por exemplo, na contraposição entre sociedade civil burguesa e Estado e não na compreensão da sua real relação. Então, aqui, abrindo espaço para a questão, o entendimento político justamente se apresenta na medida em que toma certa autonomização realmente existente, como uma autonomização que diz respeito não a uma conformação objetiva das categorias da sociedade em diversos momentos, mas sim como algo que justamente traz uma contraposição real. Então, a política seria justamente capaz de se contrapor à sociedade civil burguesa. Então, da autonomia que se coloca de maneira relativa da política, a autonomia se colocaria como algo que é capaz de ser resolutivo e daí justamente traria no entendimento político a força que a vontade traz de se contrapor a isso. Daí justamente a relação que haveria ali entre a contraposição a elementos da sociedade civil burguesa a partir de uma vontade que se conforma politicamente seria capaz de fazer isso. Claro que há muito mais coisa aqui para falar sobre a questão do entendimento, mas de qualquer maneira, aqui é interessante ver como que essas oposições que são trazidas no entendimento se colocam a partir da noção de entendimento político na medida em que o Estado parece ser capaz de se contrapor à sociedade civil burguesa. Isso aparece tanto ali nas glosas marginais, em que isso aparece de maneira explícita, certo? Quanto no modo pelo qual a gente tratou hoje da Revolução Francesa na Sagrada Família,
e que traz ali esse entendimento político de início, numa conformação que remete, inclusive, a um elemento de esclarecimento, né, um esclarecimento em excesso, inclusive, e posteriormente traz uma realização prosaica disso. Então, é interessante ver como que as ilusões que se colocam, segundo Marx, são ilusões que se colocam na medida em que, real e efetivamente, há ali uma contraposição desse elemento político a determinada forma de sociedade, que a sociedade está sendo derrotada. Então, a função concreta que traz ali o desenvolvimento da cidadania não se dá tanto na contraposição à sociedade civil burguesa, mas na contraposição aos elementos que se colocam naquilo que ele chama de feudalidade. Então, a oposição à feudalidade traz ali justamente a efetividade das ilusões políticas e do entendimento político, e que justamente traz esses elementos de vai e vem que vão se colocar afirmando ali essas ilusões e trazendo a força maior, o radicalismo maior, na medida em que justamente não compreende esse processo como um todo. Então, novamente, aqui a questão do entendimento, né, que é capaz de compreender a relação efetivamente relacional que se coloca e que traria ali a compreensão, para usar a dicção que se contrapõe ao entendimento, da sociedade civil burguesa como conceito, certo? Então, não há uma compreensão do conceito da sociedade civil burguesa, não há uma compreensão racional da sociedade civil burguesa, e assim, uma autonomização de elementos que se colocam nela, que se contrapõem a outros elementos de maneiras diversas. E a história da Revolução Francesa, segundo Marx, é justamente a história que vai colocar essas maneiras diversas que o entendimento político vai trazer. Então, de maneira terrorista, revolucionária, de maneira que retoma o pensamento antigo e afirma a sociedade moderna, posteriormente com uma expressão cínica burguesa, posteriormente se contrapondo essa afirmação cínica burguesa com Napoleão em toda essa complexidade, que é aquilo que a gente viu, e finalmente trazendo ali a derrocada do próprio esclarecimento, do próprio iluminismo, no sentido de que você tem não mais a possibilidade de ilusões políticas, mas de superstições políticas. Então, me parece que o Marx está trazendo ali essa questão ali e está fazendo essa análise histórica, que está compreendendo a sociedade civil burguesa da época dele e os elementos que supostamente se contrapõem à sociedade, mas ao tempo as tomam como base. Então, esse é um dos elementos importantes, na minha opinião, da crítica do Marx ao entendimento, como vai se colocar nesse momento. Claro que há muita mais coisa, claro que há ali outros elementos a serem tratados, claro que há ali, inclusive, ganhos do entendimento, no sentido de que ele traz ali uma contraposição que expressa elementos da própria realidade. Então, o modo pelo qual o entendimento político vai se afirmar é trazendo uma forma de emancipação que vai se colocar mais avançada dentro da própria sociedade civil burguesa, certo? E que vai se contrapor a elementos que, primeiramente, se colocam contra a afirmação da sociedade civil burguesa e, posteriormente, vão trazer justamente essa consolidação de maneira bastante meandrada. Acho que é um pouquinho por aí. Vitor, só não sei se dá para fazer assim. Então, a gente pode, pensando na questão que o Chazin traz da metapolítica, né? E também pensando no que está ali nas glossas de 44, não daria, nesse sentido, para separar o entendimento também o entendimento político da ilusão política que também é gerada pelo entendimento político, nesse sentido. Por isso que a crítica da política ali em Marx, ela vê potencialidade na política, não é? Mas, ao mesmo tempo, a necessidade de superar a política justamente porque a própria política traria elementos ilusórios que descambariam também para superstições políticas. Então, no fundo, eu estou tentando pensar que entendimento político, ilusão política, superstição política não daria para separar, não daria para fazer um iluminismo da política, né? Tipo, no sentido de, olha, vamos aqui iluminar todo mundo, o problema da política é o obscurantismo, mas, na verdade, o problema da política é a própria forma política, né? Enfim, seria isso. Veja, ao mesmo tempo que não tem como você simplesmente tentar dar um salto para fora da política, né? Isso é importante colocar. Então, justamente, as oposições que se colocam e que são reconhecidas pelo entendimento político são partes
da própria sociedade civil burguesa. E justamente que apreendidas de modo racional não tem como simplesmente vir como um acontecimento que se coloca fora dessa sociedade, mas a partir das contradições dessa sociedade e do modo problemático pelo qual é possível você tentar superar a sociedade, que passa pela política, sim, sempre. Então você tem ali a questão da política como elemento dissolvedor dessa sociedade, né? Então uma revolução para o Marx é sempre uma revolução política. Mas uma revolução política na medida em que dissolve e que traz consigo esse reconhecimento desse elemento social que dá base a ela. Então percebe que ali você está rompendo com o entendimento político, certo? E colocando uma forma de apreensão da política que traz em si as suas próprias limitações, que traz em si a base que a política traz consigo, que o próprio Napoleão reconhece, certo? Mas que o Napoleão reconhece de modo cínico, por assim dizer. E que justamente o nosso reconhecimento da política não seria esse reconhecimento cínico, mas o reconhecimento que traz a necessária crítica das fundamentações do entendimento político e, portanto, da sociedade civil burguesa e da própria política que se coloca ali, né? Crítico ao imperativo categórico, com certeza, né? Isso está colocado explicitamente ali, na medida em que os fins colocados na sociedade civil burguesa são fins dos interesses contrapostos. Então, os interesses contrapostos são parte da própria sociedade civil burguesa. Não há como estabelecer, inclusive, qualquer parâmetro moral colocado ali, moral à impotência colocado em ato. O Marx vai dizer que o imperativo categórico, inclusive, ele aparece com certa autonomização de questões, isso depois ele vai trazer no 18 Brumário, né? Então, sim, há sim uma crítica imperativa categórica, há uma crítica ali ao Kant, ele vai trazer uma questão do Kant, do Fichte, do Spinoza, mas isso confesso que eu me preparei para falar aqui com todo cuidado, não tive tempo de reter a Sagrada Família toda para falar aqui hoje com vocês, até porque minha vida está uma bagunça, enfim, e o curso que eu estou dando agora é sobre o livro 3 do Capital, então acaba não passando tanto por isso, né? Então, estou escrevendo sobre crítica ao direito ali, me confrontando com partes do pensamento latino-americano do direito, dando aula sobre o livro 3 do Capital e conversando com vocês agora sobre a Sagrada Família. Loucura de vida de professor, né? O professor é um pouco isso. Massa. Obrigado. Mais alguém aí, pessoal? Viu, Vitor? Belíssima apresentação, fiquei muito encantado. Eu queria fazer uma questão assim, o livro A Sagrada Família, ele tem como de fundo o Mistério de Paris, de Eugène Sue, que traz uma representação, né, da miséria, uma representação da classe trabalhadora. De um lado, essa representação sendo apropriada, né, como forma, né, de se pensar a questão da generosidade, né, e de outro, o lugar que tem como papel histórico revolucionário da classe trabalhadora com as rupturas, né? Você poderia falar um pouco sobre essa forma de representação que tem a partir de Marx, né? Tendo como contexto enfim, Mistério de Paris e a maneira como na Sagrada Família se evoca ali um princípio de compreender a classe trabalhadora como uma classe revolucionária. Bem, eu não tenho como aprofundar isso, mas vou trazer algumas questões aqui. O primeiro elemento é o seguinte, né? A construção da classe trabalhadora como uma classe revolucionária já vai aparecendo anteriormente, né? E assim como a compreensão que o Marx vai trazendo da sociedade civil burguesa vai se tornando mais avançada, assim também acontece com a compreensão da classe trabalhadora e do modo pelo qual ela vai se colocar. E é interessante ver como que há um reconhecimento ali na Sagrada Família de uma questão que para a gente é essencial, né? Que tanto burguesia como proletariado estão imersas no mesmo autoestranhamento. Então não há ali qualquer santificação do proletariado, né? Há relações sociais que se interpõem entre ambas as classes e que as colocam justamente em oposição no sentido de que se trata de determinações de reflexão e que, portanto, não tem como desconsiderar essas classes em correlação, ao mesmo tempo que justamente o Marx vai se colocar num dos lados, né? Então, essa é uma questão que está avançando bastante ali. Sobre a questão da representação literária, a primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte, né? O modo pelo qual os neo-hegelianos enxergam os mistérios de Paris é um modo que o Marx vai criticar profundamente, né? Então, justamente a tradução especulativa
da colocação da questão política e da questão social que aparece na França, é um modo que o Marx vai criticar profundamente. Então, essa é a primeira questão. Outra questão é que alguns temas que vão aparecer anteriormente no Marx aparecem aí novamente enriquecidos, né? Temas que vão dizer respeito também ao modo pelo qual a crítica da religião se torna crítica do direito, a crítica da teologia se torna crítica da política. Então, esse elemento de generosidade é o elemento que o Marx vai trazer anteriormente, tendo em conta a resolução por vias administrativas daquilo que se coloca na própria sociedade civil burguesa. E o Marx vai mostrar como que o Estado ele acaba oscilando entre a resolução por vias administrativas e uma resolução que traz consigo não mais essas vias administrativas, esse elemento de boa vontade, por assim dizer, mas o reconhecimento da impotência dessas vias e que vai levar a um elemento mais brutal. Então, esse é outro elemento que vai aparecer ali na representação literária de modo mais concreto. E tem ali algumas questões que vão aparecer ali, por exemplo, o Marx vai tratar da questão do crime também, né? Então tem ali a figura do Rodolfo, se não me engano. E o Rodolfo trataria do crime ali de um modo bastante autonomizado, ele aparecia ali como um criminólogo, por assim dizer. Então haveria a questão da autonomização do crime, e o Marx vai mostrar como que o crime se coloca ali como um elemento de uma revolta individual contra fatores que são trazidos socialmente. Então, ao ler a questão dos mistérios de Paris, ele vai trazer esse elemento, que é um elemento que faz parte significativamente da forma do romance, que vai trazer certa oposição entre individualidades que vão se colocar perante uma sociedade na qual eles se enxergam como estranhos, por assim dizer. E o Marx vai trazer esse elemento ali como algo que, ao mesmo tempo, o crime remete a um elemento de reconhecimento da natureza dessa sociedade, sem compreender a natureza dessa sociedade. E como se trata de uma revolta individual sobre questões que são trazidas por relações que se colocam, para usar a expressão que eu utilizo depois, na própria anatomia da sociedade civil burguesa. Então, assim, infelizmente, eu não vou poder aprofundar mais, até porque, como eu disse, eu não pude reler o texto, mas eu lembro que essas questões são questões ali que me chamaram bastante atenção, me chama atenção como que ali, na leitura que ele faz do Eugênio Sue, ele vai retomar temas que aparecem nas glossas marginais do artigo do Rei da Prússia, num nível de concretude maior e tratando de formas de representação que colocam ali num nível de abstração maior também. Então isso é muito interessante, né? Como que o Marx faz ali uma espécie de crítica imanente a uma obra literária, ao mesmo tempo considerando o modo pelo qual se coloca como literatura, afinal de contas, e como também traz espelhamento de relações reais que se colocam na sociedade. Mas teria muito mais coisa para tratar, que eu não estou qualificado no momento para fazer isso, dado que, infelizmente, não pude reler o texto. E, na verdade, acredito que tratar dessa questão que você mencionou sobre a Sagrada Família é algo que talvez precise de mais estudo, porque tem muita coisa ali. Tem bastante coisa ali. Uma coisa interessante, eu vi que você até citou o livro da Ana Selva, né? Que ela trata bastante disso, porque o livro O Mistério de Paris, ele é interessante porque ele vai tratar justamente dessa expressão da miséria, do crime, da prostituição, né? Então é um romance ali de caráter social, mas ao mesmo tempo ele é um romance de caráter bastante moralizante, né? E aí eu acho que é interessante como o Marx vai se apropriar também dessa literatura, da representação também e dos limites da própria representação burguesa na literatura, né? Porque, ao mesmo tempo que reconhece a miséria, o crime, etc., também moraliza, né? Trata como uma questão moral, que é um dos temas também centrais ali da Sagrada Família, né? Então, acho que isso é interessante. E aí, o livro da Ana Selva também traz bastante coisa nesse sentido. Concordo. Daí é a convergência entre moralismo, a impotência colocada em ato, e superstição política. Isso. Portanto, não é algo resolutivo, né? No Marx ele não há um elogio, simplesmente, à maneira pela qual a política se coloca na sociedade francesa naquele momento, né? Então, não é porque os neo-hegelianos estão lendo aquilo de maneira especulativa que a solução seria ler aquilo de maneira não especulativa. Justamente trazer como que ali há certa confluência entre superstição política e moralidade que traz ali a impotência colocada em ação, a impotência colocada em ato.
Mas sim, ali tem ali uma questão importante dessa questão da moral, e acho que a Ana Selva trata bem disso. Sim. Legal. Acho que tem duas questões aqui no chat, Vitor, do Igor. Não sei se teríamos tempo aí para. E aí a gente finaliza com essas duas questões, né? Vamos lá, então. Então, vou ver aqui. Tá. Então, primeira questão, dialogar com Sartre a partir de Marx. Isso eu não vou fazer, mas eu vou tratar aqui dessa questão da esperança e medo, remete a Spinoza, né? O Marx tem cadernos sobre Spinoza, são interessantes. Sobre essa questão de esperança e medo, eu me colocaria ao lado do Lukács, que diz que são duas disposições afetivas que tratam ali, que partem, na verdade, de uma incapacidade de apreensão das relações reais. Então, de um lado, você tem o medo, porque você não sabe o que esperar, do outro lado, você tem esperança, porque você não sabe o que esperar. Então, esperança e medo não se colocam como soluções ali, de modo algum. Então, não vou dialogar com o Sartre aqui, nada, mas dimensão transcendente, né? Então, na verdade, a explicação da transcendência se dá justamente a partir da imanência, né? Então, para começar, justamente, o Marx enxerga o processo autoconstitutivo do homem como um processo essencialmente imanente. E justamente aquilo que se coloca como um além tem que ser explicado a partir de um aquém. E justamente a partir do momento em que esse aquém traz consigo formas autonomizadas que são reconhecidas nas representações humanas e que aparecem como um além. Então, a base, por exemplo, da religião é uma base que se coloca a partir do momento que potências terrenas se colocam objetivamente colocando o homem como uma criatura e não um criador. Então, potências humanas que se voltam contra o desenvolvimento do próprio homem, que se autonomizam em relação a ele e fazem com que, na verdade, o homem apareça e seja, até certo ponto, fruto das próprias circunstâncias colocadas por ele e voltadas contra ele. Então, aqui um tema importante aqui é dessas potências estranhadas, o que remete àquilo que nas obras de 43 e 44 foi chamado de estranhamento e que posteriormente aparece principalmente com essa dicção que eu acabei de utilizar, potências estranhadas. Quem trata disso de modo mais sistemático é o Engels, e quem traz essa relação ali entre esse elemento transcendente, imanente, ou se quiser ali sensível ou suprassensível, é o próprio Marx no Capital. Então o Capital vai estar lotado de metáforas religiosas, justamente porque as categorias do Estado Civil burguês são categorias que aparecem ali de maneira estranhada aos homens, na medida em que a forma pela qual a própria Estado Civil burguesa traz a acumulação de capital é uma forma que tem um sujeito específico, que é o sujeito colocado no valor. Então, ali tem uma espécie de sujeito automático, que faz com que a atividade do homem, ao mesmo tempo que decorra dos próprios ímpetos imanentes colocados na sua autoatividade, fazem com que a sua autoatividade não seja autoatividade, que ela seja heterônoma, no sentido que o homem é guiado por imperativos colocados na reprodução social a partir de formas econômicas específicas, mercadoria, dinheiro e capital, e figuras econômicas específicas, renda, lucro, juros, tributos, etc, etc, etc. Então a questão da transcendência aparece na medida em que tem que ser explicada a partir da própria imanência e na medida em que efetivamente não há um além. Não há um além. Na verdade, ali, essa aparência de um além é algo que foi criado na história humana pelos próprios homens. E aqui, remetendo ao que o Marx trata, logo em 43 e 44, né? A crítica da religião se coloca na medida em que o homem cria Deus, Deus não cria o homem. Então, é um pouco por aí que se coloca essa questão da imanência, né? Lembrando que, assim, falar de questão de afetos é falar da atividade humano-sensível. E para o Marx, justamente, não dá para autonomizar os afetos, então não dá para utilizar ali o entendimento afetivo ali e trazer essa questão. Justamente você precisa explicar as formas de afetos, por assim dizer, a forma pela qual se coloca nas disposições afetivas, explicadas a partir da configuração da própria vida. Então, destaca essa categoria que o Marx vai colocar, que é a categoria de vida, me parece ser bastante importante, né? E como que o Marx está tratando das dimensões da vida, e isso está sendo enriquecido nessa década de 40, e no final da vida dele vai aparecer de uma maneira bastante forte, principalmente no livro 3 do Capital, mas disso não vou poder tratar aqui. Então não vou entrar num debate com o Sartre, um debate imaginário com o Sartre aqui, não faz sentido, mas de qualquer maneira remetendo essa questão, né? E remetendo ao modo pelo qual
essa dimensão de afetos não pode ser dissociada de outra dimensão, porque isso faria parte de uma maneira de uma espécie de entendimento afetivo, que não faz sentido, ou de tratar da política de maneira, até certo ponto, autonomizada, né? E com potencialidades que ela, por si só, não dispõe. Ela dispõe de potencialidades na medida em que reconhece as suas bases, não a maneira do Napoleão, mas a maneira dos revolucionários socialistas que, ao reconhecer essas bases, buscam solapar essas próprias bases que se colocam no Estado Civil burguês. Agora, Lula, vamos ver. Safato e Lula, tá bem, hein, meus diálogos, hein? Presidente Lula, entrevista recente, uma das falhas socialistas foi não ter incluído a dimensão espiritual transcendente. Enfim, isso é o Lula dando de Lula, né? Lula, às vezes, está falando questões ali que não... E mesmo historicamente são falhas, né? Até porque, se você for ver o modo pelo qual o socialismo cubano se colocou, foi se conciliando o catolicismo. O modo pelo qual se colocou em outras dimensões foi se conciliando com esse elemento. Reforço aqui a posição do Marx. Pressuposto de toda a crítica da religião, na medida que a religião traz ali como autonomizada uma dimensão da transcendência que se coloca no próprio mundo. Então, para conseguirmos transformar efetivamente a própria realidade, temos que compreender como a realidade, na verdade, é um fruto da atividade humana mediada por relações sociais específicas que aparecem de maneira mais ou menos estranhada. Então, me parece que há ali um erro histórico e também um erro conceitual nisso, né? E dimensão espiritual, transcendente, novamente questão de transcendência, né? E também essa autonomização do elemento espiritual, quem vai contrapor ali a massa, o espírito, são os neo-hegelianos. Então, de certa maneira, grande parte dos debates que são colocados politicamente hoje são debates que, na verdade, se colocam na melhor das hipóteses dos neo-hegelianos. E o Marx está se colocando além daquilo. Em grande parte, aqueles que se pretendem se colocar para além do marxismo ou para além do pensamento do Marx, se colocam, na verdade, muito aquém disso. Então, há recuperações, tentativa de recuperar formas que estão colocadas, por exemplo, no pensamento do Proudhon, a tentativa de se recuperar explicitamente o debate dos neo-hegelianos. Então, se não me engano, o Marcos Nobre fez isso. Então, essas tentativas, na minha opinião, na minha modesta opinião, tá, eu sou, enfim, sou um mero leitor, eu sou um mero estudioso da obra do Marx, do Engels, do Lukács, é isso que eu sei fazer. Claro que eu tenho ali um pensamento próprio, mas não pretendo ter um pensamento próprio como o Safato pretende ter. Então, sou ali um estudioso do Marx e do Engels, do Lukács ali, né? E posso até me colocar, mas o que eu faço da vida é tentar compreender o texto desses autores e também compreender a atualidade deles, por vezes me colocando de alguma maneira, né? E me parece que essa questão ali de contraposição entre massa, espírito, transcendente, imanente, é algo que é pré-marxiano, né? É algo que, na verdade, se a gente compreende o pensamento do Marx melhor, a gente supera isso, e claro que tem muito mais coisa a ser tratada, né? Então, primeiro passo, vamos lá, se a gente é marxista, ou, enfim, pretende se colocar para além do marxismo, vamos entender o Marx. Então, vamos entender esses negócios que não é fácil? Vamos. Então, assim, se a gente vai compreender esse negócio que não é fácil, a gente já vai gastar bastante tempo, que eu acho importante, eu acho que é um trabalho coletivo fazer isso, e a partir daí desenvolver as questões que, claro, que o Marx não dá conta de tudo, né? Tem muita questão que se modificou desde quando o Marx escreveu, tem muita questão atual para ser tratada, mas me parece que é inescapável partir do pensamento do Marx. Essa é minha opinião. Perfeito. Obrigado, Vitor. Pessoal, então, nós estamos aqui no horário razoavelmente avançado, né? Acho que até mesmo para deixar o Vitor descansar um pouco, também 2 horas falando, então, não é nada fácil, né? Então, agradeço muito ao Vitor aí pela brilhante aula, né? Uma exposição excelente, né? Enfim, hoje estou menos brilhante, está brilhando, está com menos luz. Mas está brilhando também, está brilhando, então. suado. Muito bom te ouvir. Só gostaria de lembrar, né, a todos e todas aqui presentes, né, que o nosso próximo encontro vai ocorrer dia 31/10, tá? O texto de referência vai ser a ideologia alemã. Nosso convidado vai ser o professor Olavo Ximenes, né, um recém-doutorado aí pela Unicamp, né, foi orientado justamente por um dos nomes que o Vitor citou no último, né, com o Marcos Nobre, né, ele foi orientado pelo Marcos e vai estar aqui com a gente, tá? Depois a gente disponibiliza aí o link, né, para as inscrições e tudo mais. Vitor, muito obrigado, tá? Obrigado. Agradeço. Obrigado a todos e todas aqui presentes.
Até o nosso próximo encontro. Beleza? Mas, gente, próxima vez com cerveja e o Marcos vai ter que aguentar daí. Opa! E vai falar do Graciliano Ramos para vocês, hein? Ele é bom nisso. Valeu. Tá bom. Vou abrir um artesanal aqui agora já. Opa, daqui a pouquinho. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Um abraço, galera. Obrigadão. Boa, gente. Valeu. Boa noite. Valeu.